paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e eficaz. É a palavra de Deus que tem conselho para o jovem, para o adulto, para o casado, para o solteiro, para a criança, para a anciã, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, onde você chegar. Aquele que está depressivo, se buscar com certeza os médicos, o tratamento, foi para isso que Deus deixou os profissionais, a ciência, mas em seguida ler a Bíblia. Procurar, não em seguida, em primeiro lugar a Bíblia, porque Deus também tem cura, que é o grande médico dos médicos. Então, qualquer situação que a gente passa, a gente tem o nosso Deus como um caminho principal e o início de tudo. Amém? Hoje vamos falar no livro de Esther, capítulo 1, do 1 ao 22. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título é: quem dá lugar ao orgulho tem consequência. Às vezes a pessoa não fala com alguém por orgulho, porque não perdoa. Às vezes porque se acha melhor, mais bonita do que fulano ou fulana, por uma posição social ou financeira. Às vezes o orgulho é por conta da educação intelectual. Cuidado, porque orgulho tem consequências. Esther, capítulo 1, do 1 ao 22, diz: Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Era simplesmente só 120 províncias. O rei Assuero era um rei, um homem de nome e renome, digamos que o presidente, digamos, dos Estados Unidos, de uma potência muito forte. Que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia, a Média e os pobres, príncipe e das províncias. O que me chama a atenção é que o rei Assuero, ele fez um banquete. Mas ele não fez banquete só para o rico. Com certeza o rico era na corte dentro, mas ali fora, no palácio, no pátio, tinha banquete para os pobres. Ele tinha gratidão, ele tinha equilíbrio, ele tinha bondade. A gente tem que ter tudo isso, para que nosso Deus nos honre, nos abençoe. Aqui o rei Assuero também é a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que gosta de tudo com ordem e decência. Apesar dele ser uma potência mundial forte, um rei, uma autoridade, mas ele era sensato. Pelo menos tinha festa para as autoridades, mas também para os pobres. Para mostrar a riqueza da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Você sabe o que é 180 dias de festa? Mas ele também tinha seu orgulho, que ele ia mostrar o resplendor, a beleza do seu reino, a grandeza a qual o Senhor colocou ele. Não precisa disso. A gente que conhece a palavra sabe que Deus, o resplendor, a glória, o poder, a honra, está tudo com ele. Mas ele quer que seja humilde, que a gente possa ter humildade. A Bíblia diz: se for fiel no pouco, te colocarei no muito. Então, para ser honrado, para ser abençoado, tem que ter humildade. Acabando aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio. Veja que ele fez outra festa quando acabou a maior, por 7 dias, do menor ao maior. Então ele fez para todos. Ele não deixou a pobreza excluída, não. Ele era sensato, ele era grato, apesar de um orgulho muito grande, que eu volto a repetir: orgulho não agrada a Deus. Lembre-se que o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Isso é muito sério. Está lá em Provérbios 16, 18. Aí Provérbios 16, 19 diz: é melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres
do que participar da riqueza dos orgulhosos. Orgulho só traz consequência. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, as argolas de prata, colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho, azul e branco preto. A gente vê que aqui tudo era de primeira qualidade, era top de linha, era algo que dos olhos de um pobre jamais alcançaria, tem alguma coisa daquele tipo. Então o rei, no seu resplendor, na sua glória, na sua riqueza, na sua chiqueza, no seu top de linha, era tremendo. Mas o mais importante é a gente servir com humildade. O mais importante é, se você for fiel no pouco, Deus coloca no mundo. O mais importante é você ter humildade. Lembre-se disso. Dava-se de beber em copos de ouro, e em copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho segundo a generosidade do rei. Aqui fala que ele tinha tudo isso, mas que ele era generoso. Você tem generosidade? Você é generoso? Eu sou generosa? Vamos repensar nossas atitudes. Às vezes alguém vai dar uma roupa, só dá pior que tem. Quando não presta mais, vai pro lixo. Isso não é generosidade. Isso é ser mesquinha. Isso é ser egoísta, não lembrar do próximo. Vamos entender o que é generosidade e vamos agir como se deve. E o bebê era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei apressadamente a todos os oficiais da sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. Ele não queria que poupasse. Com ele não existia economia nem mesquinharia. Era para fazer aquela festa. A gente dá um culto em ação de graça, mas a gente tem que dar o melhor para a nossa igreja, para o povo, para o nosso pastor. Não com exibição, mas sabendo que o Deus do ouro e da prata tem o melhor para mim e para você. Só o fato de a gente já estar respirando não tem presente maior. Agora também, se não tem condições financeiras, dê o seu melhor com adoração, dê o seu melhor com seu caráter, dê o seu melhor com sua humildade, dê o seu melhor com fazendo a diferença de como é a vida de um cristão em todas as áreas. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. A gente vê, enquanto o rei fez esse banquete, a rainha Vasti prontamente deu um banquete. A gente vê que eram pessoas festivas, pessoas vaidosas que gostavam muito de badalações. Mas eu e você tem que dar a nossa festa para Deus. Um culto de ação de graça com ordem e decência, de acordo com o que podemos. Mas se já foi abençoado, se já fez um voto, está na hora de pagar. Dê o seu banquete para Jesus Cristo. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meusamã, Bitizã, Barbona e Biquitã, Abatá, Zete e Carque, os 7 camareiros que o servia na presença do rei Assuero, que eu introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Veja o que interessante. Ele queria que mostrasse a rainha Vasti a sua beleza física, o resplendor, a beleza também das suas vestes de rainha. Ele queria honrar ela diante dos reis, diante das autoridades que estavam ali. A Bíblia diz: dá honra a quem tem honra, mas muitas vezes a gente não entende isso. Só você servir a Deus é uma honra. Você ser obreiro na casa de Deus, líder, é uma honra. Não jogue isso por terra, porque você está desonrando. Você está desvalorizando o que Deus te deu. É uma honra. Lembre-se que Jacó tomou as primícias de Esaú, porque Esaú não foi sábio. Jacó, com sua ganância, viu que aquilo era extremamente importante. Independente da sua vida financeira, cuidado com o que Deus te deu. Não jogue fora, porque amanhã vem consequências.
e amanhã você vai ver que você perdeu o melhor de Deus. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. A rainha se recusou. Falta de sabedoria, de imprudência. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói. Não custava nada para ela. Pelo contrário, era honra mostrar sua beleza, suas vestes, mas ela recusou. Às vezes tem pessoas que acham que está demais, que pode mandar e desmandar no seu lar, recusam um chamado, uma ordem do seu esposo, recusa algo tão simples, achando-se que está no topo. Ninguém está no topo. Sempre tem alguém melhor do que eu e você, não esqueça disso. Então, honre seu esposo, honre o que Deus que lhe colocou na casa de Deus, honre seu trabalho, honre sua faculdade, mas glorificando a Deus e com gratidão. O que é que a Bíblia diz? Por tudo das graças, não é assim? Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos que sabiam a lei e o direito. Veja que consequência ela trouxe para a sua vida. O rei, além de se enfurecer, foi às autoridades, digamos que foi à corte, como se diz hoje, ao juiz, ao Supremo, para saber o que deveria fazer. Algo que seria tão simples, mostrar o resplendor, a sua beleza, ela recusou. A falta de sabedoria traz consequência. Por isso que eu coloquei, quem dá lugar ao orgulho tem consequência. Às vezes foi o seu orgulho, às vezes se achou muito assim, achando que poderia mandar no rei. Às vezes achou que a sua prepotência foi demais. Cuidado, porque beleza passa. E por mais bela que você seja homem ou mulher, seu esposo e sua esposa têm um limite diante das suas atitudes, seja de traição, seja de orgulho, seja de soberba. Deus sabe trabalhar. Lembre-se que Provérbios 16, 18 diz: o orgulhoso leva a pessoa à destruição, o orgulho, e a vaidade faz cair na desgraça. E os mais chegados a ele eram Casé, Setar, Adimata, Tassi, Meres, Macena e Memuca, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam como príncipe no reino. Isso aí eram as autoridades que o rei escutava. O que, segundo a lei, se deveria fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos camareiros. Veja que ali ia se decidir a vida da rainha. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando a gente desobedece, consequências terríveis vêm. Cuidado com seu orgulho. Cuidado por não querer obedecer, porque as consequências vêm. Então disse Mamuca, na presença do rei, dos príncipes, somente contra o rei pecou a rainha Vasti. Coisa séria, né? Porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse ela e não veio. Isso é sério. Isso é um mau comportamento, isso é um mau testemunho. O testemunho da gente é de se ensina ou não. O testemunho da gente é que as coisas velhas ficaram para trás, nós somos nova criatura. Qual é o maior mandamento? Obedecer a Deus, é amar a Deus. E quando ela desobedeceu o rei Assuero, ela desobedeceu aos mandamentos do Senhor. Ela desobedeceu à honra que elas tinham. Ela desobedeceu a tudo que estava ao seu redor. Não vamos subestimar a vida. Não vamos subestimar quem nós somos, porque sempre tem alguém melhor do que eu e do que você. Neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Veja que aquela equipe de, vamos botar assim, de ministros da corte da época,
disse que ela seria um péssimo exemplo por ser uma rainha, é fato que as autoridades, suas esposas, imitam. É normal isso. As pobres também iam ver isso para o seu ego correto. E ali estaria dando um péssimo testemunho como esposa. Para todas aquelas mulheres que estavam no palácio e aquelas que iam saber dessa situação. Tanto ricas como pobres. Eu e você tem que vigiar. Eu e você tem que vigiar com nossas atitudes, independente da situação. Se está difícil, se é uma situação terrível, vá orar, porque Deus trabalha, Deus dá equilíbrio, Deus dá direcionamento, mas cuidado com suas atitudes. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber que Vasti não entrará mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra pessoa que seja melhor do que ela. Sempre tem alguém melhor do que eu e do que você. Seja para trazer a palavra, seja na beleza, seja no que for. Seja na vida intelectual, seja no seu trabalho, na sua faculdade. Vasti não pensou nas consequências. Simplesmente recusou a ordem do rei. E o rei também aqui representa o Senhor. E muitas vezes, quando a gente não quer fazer a obra com ordem-decência, a gente recusa a palavra do Senhor. Quando a gente não quer deixar o pecado, tudo aquilo que fere a santidade de Deus, a gente desobedece. O que é pecado? É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Vamos ter cuidado, vamos ter prudência com nossas atitudes. Aquela mulher que era bela, que ia aparecer com o resplendor da glória das suas vestes, o título de rainha não seria mais rainha, pela uma simples atitude impensada. E ouvindo isso, o mandado que o rei decretará em todo o seu reino, porque grande e todas as mulheres darão honra a seu marido, desde a maior até a menor. Aquelas autoridades, aqueles ministros, disse: olhe, rei, desde a menor a maior vai ouvir e vai respeitar seu marido. Se Vasti não for mais sua esposa, não for mais rainha. Você já pensou que perda irreparável, que falta de sabedoria Vasti teve, a rainha Vasti? Para terminar, o 21 e o 22 diz: pareceram bem estas palavras ao rei, aos olhos do rei e dos príncipes, e o fez rei. E fez o rei conforme a palavra do Memuca. Ele concordou, porque ele sabia que tinha que tomar uma atitude, porque a atitude de Vasti foi impensada, foi inconsequente, e grande seria as atitudes das mulheres se ele não tivesse uma atitude. Tem pessoas que observam a minha e as suas atitudes, a nossa adoração a Deus, como adoramos a Deus. Tenha cuidado com o que você faz. Aí o 22 diz: então enviou cartas a todas as províncias do rei, cada província segundo a sua escrita, cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Que cada homem fosse senhor na sua casa. Porque por conta de uma atitude da rainha Vasti, uma nação inteira teve que receber um edito para que as esposas entendessem que a autoridade do homem na casa prevalece. Vamos ter cuidado com nossas atitudes. Cuidado com a atitude brusca no seu trabalho, sem pensar, sem parar para orar, sem pedir direção a Jesus. Cuidado com a atitude no seu lar, na sua igreja, na sua faculdade, com a sua vizinha, que de repente você está julgando e só Deus sabe a história dela. Porque às vezes é mais fácil julgar do que obedecer. Às vezes é mais fácil julgar do que entender. Às vezes é mais fácil agir do que pensar. Cuidado. Quem dá lugar ao orgulho tem consequência. De repente, Vasti pode não ter querido ir porque não achava que não havia necessidade daquilo, mas ela tinha que ir, porque era o rei que estava chamando. Às vezes a gente acha tanta coisa e o nosso achar está totalmente errado. Então vamos ter prudência. Orgulho destrói o ser humano. A paz, a humildade, a obediência traz bênçãos. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.